Hoje nós temos muitas coisas interessantes para falarmos, porque o tema de hoje, qual que é o tema de hoje, Túlio? Os olhos, janela da alma. Nós vamos falar sobre os nossos olhos. O que os olhos passam para você? Tá? É a primeira pergunta. Você olhando nos olhos de uma pessoa, você pode identificar muitas coisas, tanto na área da saúde como na área comportamental. Né? Os antigos diziam que os olhos realmente são o espelho da alma. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nós traremos uma pessoa bastante importante para mim, é muito importante, porque ele é meu professor, né, de iridologia, que vai falar sobre a iridologia, os olhos e a iridologia, o que os olhos revelam. Vocês vão gostar do que ele vai falar, tá? Mas antes disso, vamos começar a falar sobre essa parte de saúde. Vamos falar um pouquinho sobre conversar falando nos olhos, né? Não é isso, Rio? É isso aí, Túlio. Túlio, muita gente não consegue falar olhando nos olhos. E eu até entendo, porque faz sentido. Gente, o olhar nos olhos é uma das coisas assim, mais íntimas que você... É uma das coisas mais íntimas que você pode fazer com uma pessoa. Por isso que muita gente fica extremamente inquieto quando alguém fica olhando diretamente nos seus olhos. Então aqui vai algumas orientações sobre isso. Primeira coisa, não encare ninguém nos olhos. Não é legal. Não é legal você ficar falando, encarando nos olhos. Dá a impressão que você está querendo medir a pessoa. E a pessoa naturalmente ela vai ficar desconfortável com isso. Por outro lado, quando você quer ter certeza do que o outro está te falando, olha nos olhos. Olha nos olhos. Então, olhar constantemente não é legal. Por quê? Porque é um incômodo. Parece que você está adentrando na minha alma. E isso pode me incomodar. Falar sem olhar nos olhos, principalmente coisas importantes, denota muita coisa. E pode dar uma sensação de que a pessoa está mentindo. Pode dar a sensação que fulano não é capaz de cumprir com o que está falando. Então, é muito importante você ficar atento a isso. Também gera uma sensação de insegurança. Quando a pessoa está olhando demais nos seus olhos, né? Você se sente invadido. Mas quando você não fala olhando nos olhos, isso gera uma sensação de quem está do outro lado, uma sensação de que, poxa, tem alguma coisa errada nisso. Os olhos têm um papel fundamental na vida dos seres humanos, né? Então, quando você está olhando uma pessoa, observando uma pessoa, né, e o diálogo ele se torna visual, quando você olha diretamente para uma pessoa, quando você principalmente está dentro de uma relação, isso gera uma intimidade, tá? Então é importante isso, muito importante. Agora, Túlio, isso é tão curioso que as pessoas perdem a chance incrível de falar algo profundo, real, quando fala algo importante sem olhar nos olhos. Veja, existe um conceito no Oriente chamado conexão. A conexão de almas se fazem através do olhar. Então, quando você tem algo muito importante para falar para uma pessoa, algo de coração, olha nos olhos, espera, cria uma conexão e fale. Você quer ver um exemplo? Você quer falar eu te amo. Não fala eu te amo como quem diz bom dia. Por favor, não faça isso. Quando você for falar eu te amo, olha nos olhos da pessoa, né? Eu gosto muito de falar isso. Eu tenho uma filhotinha, ela tem 7 aninhos, e quando ela está comigo, eu olho na cara dela, nos olhinhos dela, e eu falo, eu te amo. Nossa, os olhinhos dela brilham, e ela dá uma resposta que eu acho fantástica. Ela fala assim, eu te amo mais. Então veja, se é importante, olha nos olhos. Tem gente que fala eu te amo descascando uma banana, sabe? Não é assim que funciona. O cara está assistindo televisão, a mulher passa, oi querido, eu te amo. Não é assim que funciona. Crie conexão. A conexão demanda alguns segundos. Olha nos olhos da pessoa, espera, fala o que você tem que falar. Sabe, nós perdemos chances imensas na vida de falar coisas profundas da forma errada. Da forma errada. Sem conexão você não atinge a alma da pessoa. Sabe, existe uma diferença entre comunicação e conexão.
A comunicação é o que eu falo da minha mente até o seu entendimento, até a sua mente. Conexão é o meu coração com o seu coração. Aprenda a criar conexão. Isso facilita muito as relações. Quantas vezes o que nos falta é criar conexão. Tem gente que fala, eu te amo demais, mas em nenhum momento atingiu o coração da outra pessoa, porque não criou conexão. E essa frase, né, Hilda, essa frase eu te amo se torna vulgar, acaba Exatamente, perdendo o poder que ela tem. Para que você possa entender, olha só, quando você vai numa festa, você está sozinho, né, ou quando você estava sozinho, né, você que é casado, mas olha só, para você se apaixonar por alguém, para você gostar de alguém, né, um dos caminhos que a gente tem é a visão. Então você precisa olhar o ambiente, observar o ambiente, e quando você encontra uma pessoa e você olha nos olhos dela e você está interessado, cria-se uma conexão. É verdade, tudo. E essa conexão é o que vai mostrar e é o que vai te ligar àquela pessoa. Você pode até às vezes falar assim, olha, não, você pode, mas eu conheci uma pessoa através do, hoje em dia, o WhatsApp, né? Ou de outros programas que você tem de relacionamento. Mas é importante que você tenha a foto da pessoa. Porque se você não olhar para a pessoa, se você não enxergar a pessoa e depois você não tiver o contato visual com essa pessoa, você não consegue montar uma conexão. Exatamente. E os olhos são a porta de entrada para essa conexão. Não é isso? É isso aí, Túlio. Gente, as pessoas não estão criando conexões adequadas. Nesse mundo moderno, esse mundo instantâneo, as pessoas não criam conexões. Tudo fica muito superficial. E o que acontece é que nós estamos passando isso para as novas gerações, né? Estamos sendo superficiais com nossos filhos. Então temos que tomar cuidado com isso. Crie conexão. Olhe nos olhos dessa pessoa. Agora, você não sai por aí olhando para os olhos de todo mundo, exceto que você seja um oftalmologista, não um iridologista. Mas no geral, você não sai por aí olhando nos olhos da pessoa. Quando conversar com alguém, olha no rosto dela. Em especial nessa área aqui. Olha nesta área para você ver que interessante. Na testa. É, porque a pessoa percebe que você está olhando para ela sem ser invasivo, sem estar invadindo a privacidade da alma dela, que estão nos olhos. Sim, olha nos olhos, mas não constantemente. Sabe o que é legal nisso? Quando a gente aprende um pouco sobre oratória, né, Hildo? Você que dá palestra sobre oratória. Ou falar nisso, hein, Túlio? Mês que vem tem um, hein? Pois é, então quando você fala sobre oratória, e uma das técnicas que tem para você no público, você falar no auditório, você não pode olhar nos olhos das pessoas. Porque se tiver alguém com um poder de olhar penetrante, quem está na frente pode ficar desconcertado. Então, uma das técnicas que a gente aprende na oratória é realmente olhar para a testa, entre os olhos das pessoas, ou então olhar acima da média. Por quê? Aí dá a impressão de quem está assistindo que nós estamos olhando nos olhos dela, e não é verdade. Mas não está invadindo, né? E isso é uma técnica que você utiliza para quê? Para você conseguir conectar as pessoas. Mas é difícil realmente você dentro de um auditório ficar olhando para os olhos de todo mundo. Porque se você ficar olhando só para os olhos, um de cada vez, a outra parte da plateia vai ter a sensação que está sendo abandonada, que o curso está sendo voltado só para quem está ali na frente. Então, você como técnico, na hora da sua palestra, de uma coisa, você tem que olhar para, como se estivesse olhando, ou acima um pouquinho da testa, né, olhando geral. Porque isso conecta você aos outros. Né? Exatamente. A conexão profunda, meus queridos, é uma conexão de olhar, tá? É muito importante aprendermos a nos conectarmos com quem nós amamos, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Olha nos olhos. Bom, primeiro que as pessoas já não sabem falar eu te amo. Fala eu te amo de forma assim, extremamente vulgarizada. Você quer falar eu te amo para alguém? Ou, olha, você é importante para mim. Olha, eu confio em você. Olha nos olhos da pessoa. Crie conexão. A conexão está mais além da comunicação. Tanto é que certos casais se aprimoram tanto na conexão que basta um olhar e pronto. Ok, minha mãe também tinha essa conexão quando eu era criança. Eu aprontava alguma coisa, dava uma olhada, eu já sabia que o bicho ia pegar pro meu lado. Mas eu estou me referindo a uma outra conexão agora. É a conexão de amor.
né? É a conexão de você olhar para a pessoa que você ama e falar: eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim. Qual foi a última vez que você falou isso para a pessoa que está do seu lado? Ah, foi no aniversário dele? Não, meu anjo, assim não. Mas também falar eu te amo de qualquer jeito não resolve. Crie conexão. Os olhos, afora essa parte da comunicação que é muito importante, olhar também tem poder, né? Quando você olha fixo uma pessoa, você pode, se você souber, passar poder, demonstrar poder, e o outro, opa, até se encolhe. Que era o que minha mãe fazia. Minha mãe dava uma olhada e pronto, eu já me encolhia. Mas isso é poder, né? É importante você perceber que você também tem poder. Caramba, se a pessoa está falando algo, você abaixa a cabeça, está indicando que você não tem poder nenhum. Tá? Então aprenda a olhar, aprenda a ver de forma mais ampla quem está ao seu redor. Se comunique pelos olhos também, não é isso, Túlio? Os olhos são uma ferramenta fundamental. Um olhar penetrante, ele consegue desconcertar uma pessoa. E você consegue perceber isso, sabe aonde? Às vezes nossas mães faziam isso, né? Quando a gente já era criança. Mas aonde hoje em dia acontece isso? Principalmente, sabe aonde? No trabalho. Se você depende de um chefe, se o chefe realmente é um cara que tem força e ele é bem rígido na maneira de ser, só o olhar dele faz com que você se estremeça. Mas não por prazer, e sim em função do medo, né? A insegurança. Ixi, lá vem meu chefe, olha lá. E aí ele olha de uma maneira tão penetrante, tão profunda, que vai mexer com você. Então o que é necessário fazer? É importante que você desenvolva a sua estima ou autoestima. Confie em você, acredite no seu potencial. Porque se você não acredita no seu potencial, você não consegue passar a sua força através do olhar. E a sua força é fundamental no meio aonde você vive, tá? Nós somos animais e aí às vezes a gente precisa demarcar o nosso terreno. E a demarcação, ela pode ser feita de várias formas. Uma delas é através do olhar. As pessoas vão te respeitar, basta você olhar para elas. Porque no seu olhar você transmite segurança, confiança, bem-estar, entendeu? Você pode passar uma porção de coisas através do seu olhar. Mas isso aí depende de você. O que você está fazendo? Como você está fazendo? De que maneira você está fazendo? Porque se você não tiver a segurança, você nunca vai olhar diretamente nos olhos da pessoa. Você vai estar conversando com as pessoas olhando para baixo. Eu estou olhando aqui para você, diretamente para você, na sua telinha. Mas se eu me sinto inseguro, eu começo a olhar e estou fazendo outra coisa. Eu estou falando com você, eu só levanto os olhos e estou virando e fazendo outras coisas. Por quê? Porque eu tenho medo de encarar você. Eu tenho medo de falar com você. Eu tenho medo de ser sincero com você. E aí eu me perco, tá? Me perco como ser humano. Porque eu não consigo expressar aquilo que eu sinto e aquilo que eu sou. E normalmente, o que acontece? Eu acabo sendo manipulado por terceiros. Nossa, isso é grave, Túlio. Túlio, as pessoas têm que saber de uma coisa. Todas as fragilidades podem ser trabalhadas, né? Vocês devem estar vendo aí o programa, o telefone. Mande mensagens, nós podemos tirar dúvidas. E eu quero sugerir para você uma coisa. Existe um curso que trata exclusivamente disto, que é o curso de Kiampo, de gestão emocional, que acontece aqui em Brasília e agora vai ser lançado virtualmente também. Então veja, comece a ver isso, comece a trabalhar o seu potencial interior. Eu quero falar uma outra coisa sobre os olhos. O mundo não é exatamente o que você vê. Olha só, é muito comum nós deformarmos as coisas. A gente olha, só que o nosso olhar está impregnado de conceitos. Então você vê um cara abraçando outro homem e você já está imaginando o que está acontecendo. Tudo é imaginação. Cuidado que nem tudo é o que vocês acham que está vendo. Tem gente que diz assim: não, mas eu vi, mas isso não quer dizer muita coisa. Você pode ver, mas você interpreta. A interpretação distorce as informações.
Quantas vezes você olha pra uma pessoa e diz: ah, fulano é gente boa pra caramba, e esse cara vai sacanear contigo. Ou você olha pra alguém e fala: não, aquele cara ali não presta não, olha o jeito dele. E o cara é gente boa. Por que isso? Porque nós deformamos as informações. As informações que chegam através dos 5 sentidos, elas são deformadas. Nós temos dentro de nós um sistema chamado sistema deformador, né? Que é um sistema que vai adaptar as imagens àquilo que nós acreditamos ser verdades. Por exemplo, se eu fui traído pela minha mulher e hoje eu estou com uma outra mulher, se essa mulher me aparecer com um cara, eu já olho e vejo, ela está me traindo com ele. Mas é apenas uma deformação causada por experiências minhas. Então, evite reagir muito rapidamente diante daquilo que você vê, porque nem tudo é o que parece ser. Isso é uma grande verdade. Você vê muito isso, às vezes, naquelas pessoas que têm anorexia. O que acontece? Ela olha de frente para o espelho, tá? E ela sempre se vê gorda. Ela sempre se vê que está com uma gordurinha aqui, uma gordurinha lá. E aí ela fala: não, eu preciso fazer um regime, eu preciso fazer alguma coisa. E a menina está magra, completamente magra, e ela não consegue se ver, ela não consegue enxergar realmente como o corpo dela está. Ela olha no espelho, mas a mente dela não consegue enxergar isso. Eu tive uma paciente muito interessante, uma mulher muito bonita mesmo, mas a forma como ela foi criada e educada, que ela teria que ser a beleza, teria que ser a melhor, teria que ser isso, chegou um determinado momento que ela olhava no espelho e ela não conseguia se ver bonita, então ela tinha que fazer cirurgia disso, ela já fez mais de 15 cirurgias, ela se deformou, tá? Ela se deformou da mulher linda que ela era, mas ela não conseguia enxergar isso. E hoje ela se olha no espelho e se vê bonita, mas ainda falta alguma coisa, e ela está sempre fazendo alguma coisa. Por quê? Porque o nosso sistema deformador realmente ele vai distorcer. A pessoa pode olhar, ela pode enxergar, mas ela não consegue ver. Então, essa é uma das consequências, né, desse nosso processo. Quem colocou esse processo, ou essa estrutura, esse sistema deformador dentro do nosso corpo, no nosso cérebro, eu não sei te dizer. Eu acho que nem o Rildo sabe. Quem construiu esse corpo, ele colocou e tem uma função. Esse processo, essa estrutura, né, ou essa linguagem, né, neurológica tem um papel e ela tem uma função. E ela é realmente... a gente não vê só pelo lado negativo, ela também tem um lado positivo. Ela nos permite olhar para uma pessoa e ver a beleza que ela tem. A gente permite também olhar para uma criança e identificar a beleza que ela tem por uma flor. E aí, através de uma beleza de uma criança, de uma flor, de um sorriso, a gente cria poesias, desenhos, músicas, danças e cantos. Então a vida se torna mais flexível com esse sistema deformador. O grande problema é a gente, quando for observar alguma coisa, passar por uma situação, é realmente questionar se aquilo realmente é real, e se aquilo for real, aonde aquilo me afeta, para que eu não saia por aí brigando, berrando, questionando e avaliando os outros de forma desnecessária. É isso. Túlio, olha só, a deformação tem grupos, entidades que sabe que naturalmente o ser humano deforma. Então, a gente nos acostumamos a olhar de forma superficial para as coisas. E tem grupos que se aproveitam disso, dessa visão superficial. Precisamos aprofundar nossa visão. As coisas são mais complexas e mais profundas. É por uma visão superficial dos livros sagrados que se gerou um monte de religiões diferentes. Por quê? Leitura superficial. Você tem que se aprofundar, mas se aprofundar acima daquilo que te ensinaram. Você sozinho vai ter que achar seu caminho. Grupos políticos também usam muito disso. Fica muito na superfície. Tenha uma visão mais crítica das coisas. O seu olhar tem que ser mais aprimorado. Outra coisa, quando você olhar o erro do outro, tenha certeza que você também é capaz de olhar o seu.
Porque não resolve a vida ficar apontando o defeito dos outros. No geral, quase tudo que você condena nos outros, você esconde em você. Tem essa capacidade de autoanálise, de visão acurada da sua verdadeira condição interna. Só pode julgar o erro dos outros quem sabe que erra. Agora, eu vejo pessoas que não conseguem ver seus próprios erros, não conseguem. Certa ocasião, conversando com umas pessoas, eu falei que nós temos muitos elementos psicológicos estranhos. Por exemplo, nós temos um elemento psicológico relacionado com o homicídio. Ou seja, potencialmente todo mundo é homicida. E eu disse na sala de aula, no curso que eu ministro, que todo mundo ali carrega, né, um homicida dentro. As pessoas ficaram horrorizadas. Mas é apenas falta de visão. Pensa bem, quantas pessoas você já matou na sua mente? Se eu der uma olhada no cemitério clandestino da sua mente, você já matou pai, já matou mãe, matou filho, matou o namorado, ressuscitou e matou ele de novo, matou o chefe. Quantas pessoas a gente mata? Então, enxergue você também os seus erros. Eu sei, existem graduações diferentes entre o estágio mental e a prática. Mas o que eu quero dizer é que todos nós carregamos isso. Reconheça seus erros antes de falar do erro alheio. Isso é uma grande verdade, porque normalmente o que acontece? A gente só consegue enxergar no outro, tá? Olha para o outro e vê o outro, o erro no outro. E o interessante entenda o seguinte, o outro é um referencial para você se melhorar. Então, quando eu olho o outro e vejo o erro no outro, observe, esse erro eu também posso carregar dentro de mim. Pode ser uma das minhas sombras. Por isso que às vezes me sinto inseguro, tá? Às vezes as pessoas vão se sentir inseguras, porque olham para uma pessoa ali e falam, ai meu Deus do céu, aí caramba. Só que quando eu olho para aquela pessoa e vejo uma falha, eu falo assim, cara, será que eu ajo do mesmo jeito? Será que eu faço do mesmo jeito? Então, às vezes a gente acaba causando danos nos outros, tá? Por nossas interpretações. Então, é importante que você comece a perceber, os olhos realmente são as janelas da alma, mas da alma sua, o reflexo está no meio externo. Então o mundo exterior é um grande espelho para você. E quando você olhar para esse espelho, identifique-se. Veja o que está acontecendo externamente. Para quê? Porque o que está acontecendo externamente, principalmente ao seu lado, está mostrando o caminho, o seu caminho. Olha, você age assim, você está fazendo assim. E aquilo que eu não gosto, realmente, provavelmente, está dentro de mim, camuflado, e eu preciso melhorar isso dentro de mim. Não é isso, Rildo? Exatamente, Túlio. Gente, estamos quase encerrando a primeira parte, primeiro módulo, né? Daqui a pouco vamos trazer um convidado aqui. Então, para encerrar essa primeira parte, entenda uma coisa. Aprenda a criar conexão. Se o que você vai falar é importante, é de coração, não é a comunicação o mais importante. O mais importante é a conexão. Conexão. Falamos também, né, que devemos olhar para a pessoa com a qual estamos falando. Não exatamente nos olhos, mas devemos olhar para a pessoa que estamos falando. E por fim, falamos que nem tudo que a gente vê é como pensamos estar vendo. Cuidado com isso. Muitos erros ocorreram no decorrer da história e da nossa própria história de vida, porque interpretamos errado as coisas. Bom, vamos entrar agora numa segunda fase e vamos trazer então o nosso convidado, ok?